Antes de existir a religião do Islã, que foi propagada por Maomé, os árabes adoravam vários deuses. Eles tinham uma outra religião. Foi através do islamismo que a antiga religião árabe perdeu sua força. Porém, poucas pessoas conhecem esta realidade da religião árabe antes do Islã. Por mais de 4.000 anos, até a implementação do islamismo, os árabes acreditavam em vários deuses e adoravam vários ídolos. Muitas tribos praticavam o infanticídio, principalmente de meninas, para evitar o aumento da população. Isto acontecia por causa da crescente fome que assolava a região. Em seus cultos, eles realizavam sacrifícios de animais e também sacrifícios humanos para agradar aos seus deuses. Anualmente, as tribos faziam peregrinações à cidade de Meca, e era nessa cidade sagrada que ficava a Kaaba. A Kaaba era um templo religioso que abrigava os ídolos adorados por eles. Estes ídolos eram seus deuses. Hoje, dentro da Kaaba, só tem a Pedra Negra, mas antes disso, vários deuses ficavam dentro deste templo religioso. Além dos ídolos que ficavam dentro da Kaaba, também era guardada a antiga Pedra Negra. A Pedra Negra era e é um meteorito que caiu do céu, que para os árabes era um objeto muito sagrado, como ainda é nos dias de hoje. Segundo consta a mitologia, a Pedra Negra antigamente era branca e muito brilhante, mas por causa dos pecados cometidos pelos homens, esta pedra ficou negra, ficou preta. Quais deuses os árabes adoravam antes do Islã? Antes do Islã, os árabes adoravam muitos deuses, entre eles a deusa Alat. A deusa Alat era a deusa da lua. Esta deusa era uma das 3 deusas que ficavam em Meca. Outra deusa muito adorada pelos árabes antes do Islã era a deusa Al-Uzza. A deusa Al-Uzza era a deusa da fertilidade. Ela era uma das 3 principais deusas de Meca. O seu nome quer dizer a mais poderosa ou a forte. Os árabes só rezavam para ela para pedir proteção e vitória. Antes de entrar em guerra, eles faziam preces para esta deusa para mostrar como ela era importante. Outra divindade era a deusa Manat. A deusa Manat era também uma das 3 principais deusas adoradas de Meca. Os árabes acreditavam que a deusa era a senhora do destino. Portanto, para os árabes, a deusa Manat era a deusa do destino. O livro dos ídolos descreve que Manat foi a mais antiga de todos os ídolos, ou seja, de todos os deuses. Os árabes usavam seu nome para nomear seus filhos, como por exemplo o nome Abd Manat e também Zaid Manat. No mundo pré-islâmico existia uma estátua da deusa que foi erguida à beira do mar, nos arredores de Al-Mushalal, na região de Kudaid, entre Medina e Meca. Os árabes rezavam para a deusa Manat para pedir proteção em suas peregrinações. No final da peregrinação, no entanto, quando eles estavam prestes a voltar para sua casa, eles teriam se estabelecido no local onde ficava a imagem de Manat. Eles raspavam a cabeça e ficavam lá por um tempo. Eles não consideravam sua peregrinação concluída até eles visitarem Manat. Outra divindade adorada pelos árabes antigos antes do Islã era Manaf. A estátua de Manaf era acariciada pelas mulheres para pedir provisões e também fecundidade. Mas houve períodos que não foram autorizados a aproximação das mulheres. A deusa Vat era uma entidade também muito adorada pelo mundo arábico pré-islâmico. Vad era a divindade do amor e da amizade. As cobras eram os animais sagrados a esta divindade.
O deus Am também foi muito venerado. Ele era o deus do tempo, o deus do relâmpago, o deus do trovão. O deus Talab era também um deus muito comum no panteão religioso arábico. Talab era o deus da lua. Este deus era adorado muito mais no sul da Arábia, particularmente no reino de Sabá. O deus Dul-Halaza também fazia parte do panteão. Dul-Halaza era o deus dos oráculos, o deus dos profetas. Era muito adorado no sul da Arábia. Ele era venerado sob a forma de uma pedra branca. O deus Alcuna também era um deus reverenciado. O deus Al-Kaun também era reverenciado. Al-Kaun era o deus da guerra, era o deus da noite, era o deus da caça. O deus Al-Kaun também era a divindade guardiã das caravanas. O deus Dushara. O deus Dushara também atendia pelo nome Nabatean. Este deus era o deus das alturas, era o senhor das montanhas. Os árabes também acreditavam nos espíritos. Esses espíritos eram Marid, Ifrit e Dijin. O espírito Marid, ou Marids, era frequentemente descrito como o tipo mais poderoso de Dijin, tendo poderes especialmente grandes. Eles são os mais arrogantes e orgulhosos destas deidades. Como todos os Dijins, os Marids têm o livre-arbítrio para fazerem o que quiserem e ainda poderiam ser obrigados a executar muitas tarefas. Eles também têm a capacidade de conceder desejos aos mortais, mas eles gostavam muito de batalha e, de acordo com algumas fontes, eles gostavam muito de serem bajulados. Os Ifrits é uma classe de gênios infernais. São espíritos abaixo do nível de anjos e demônios. Eles são conhecidos por sua força e astúcia. Um Ifrit é uma enorme criatura alada de fogo. É uma criatura masculina ou feminina e vive no subsolo e frequenta as ruínas. Os Ifrits vivem em uma sociedade estruturada ao longo de antigas linhas árabes tribais. Eles geralmente se casam um com o outro, mas também podem se casar com os seres humanos. As armas e as forças normais não têm poder sobre eles. Os Ifrits são suscetíveis à magia que os seres humanos podem usar para matar ou capturar, como também escravizá-los. Como acontece com os gênios, um Ifrit pode ser um crente ou descrente. Eles podem ser bondosos ou maléficos, mas eles são mais frequentemente descritos como sendo perversos e cruéis. Os Dijins. Os Dijins são gênios bons ou maus, aí depende. Eles habitavam as pedras, as fontes, as árvores sagradas, as montanhas e etc. Em alguns casos, os gênios do mal são vistos como seres humanos extraviados. Também tinha espaço para os monstros, e estes monstros eram Nasnas, Gol e Bahamut. O monstro Nasnas é descrito da seguinte forma: é a metade de um ser humano, tendo metade de uma cabeça, com a metade de um corpo, contendo um braço e uma perna, com a qual se movimenta com muita agilidade. Acreditava-se ser descendentes de um demônio chamado Shik. Na monstrologia árabe, nós temos os Ghouls. Os Ghouls são demônios metamorfos. Eles habitam o deserto e podem assumir a aparência de um animal, especialmente uma hiena. Ele atrai viajantes incautos para o deserto para matá-los. A criatura também tem por presa crianças pequenas e tem o hábito de roubar sepulturas e beber sangue. Ele costuma se alimentar dos mortos, tomando sua forma do corpo de que já comeu. Um Ghoul também pode ser o espírito de um ser humano comum, como
um ladrão de túmulo ou qualquer pessoa que se delicia com o sofrimento alheio e adora coisas macabras. E por fim, temos Bahamut. Bahamut é um peixe grande que reside em um mar imenso, às vezes descrito como tendo uma cabeça semelhante à de um hipopótamo ou elefante. Sobre seu lombo, Bahamut suporta um touro gigantesco nomeado Kujala. Kujala, segundo as lendas arábica pré-islâmicas, teria 4.000 olhos, 4.000 bocas, 4.000 narizes, 4.000 línguas, 4.000 ouvidos e 4.000 patas. Uma grande quantidade de apêndices, das quais há uma distância de 500 anos de viagem entre cada uma delas. Kujala suporta sobre seu lombo um rubi, que por sua vez repousa um anjo, que por sua vez suporta os 7 infernos, segundo a religião árabe pré-islâmica. Logo em seguida, este monstro também suporta a terra e os 7 céus. Mas, com a implementação do Islã, todas essas divindades e dogmas caiu por terra. E hoje, a religião islâmica domina todo o Império Árabe, como também alguns países do Oriente. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.